e dizer que ela chegou. Doutora Nipioker, que todas as quintas-feiras dá o ar da sua graça aqui para a gente fica encantado. E hoje nós vamos falar de um assunto também muito importante, não é? É. Boa tarde, seja muito bem-vinda, minha Obrigada, linda. meu amor. Sempre uma honra estar aqui. O assunto é muito delicado, mas muito necessário também, né, Leão? Uhum. A gente vai falar sobre o que aconteceu com a doutora Deolane Bezerra. Isso. Todo esse apanhado de situações envolvendo as emoções. E não só a Deolane é a nossa base, mas quantas pessoas passam por processos vexatórios, humilhantes, né? E que culminam em tantas searas nocivas para as emoções de todos que passam, porque não saem ilesos, né? Exatamente, porque já está sendo julgada antes de sair o julgamento da justiça, né? E como é que você vive depois disso, né? Acho que a minha ideia, quando pedi esse tema para a doutora, foi justamente isso. Como é que você se ergue novamente? Como é que você leva a sua vida depois de um baque desse? Que pode ser que ela realmente seja culpada e fique presa e tal, mas pode ser que não. E aí, depois disso tudo, como é que, porque é uma pessoa muito famosa, além de tudo, né? E que tem seguidores e tal, como é que você se reergue? Genial você ter trazido esse tema, Leão, porque independente da Deolane ser ou não culpada, a gente tem que pensar que ela não teve o benefício da discrição em tudo isso que está acontecendo. Exatamente. Ainda que ela seja culpada, as emoções dela precisavam, por uma questão de saúde mental mesmo, ser preservadas nesse momento do julgamento, né? Talvez ela nem pense sobre isso nesse momento. Nesse momento. Ela é atacadona, ela vai fazendo, ela é né? muito reativa. Mas você sabe que esse perfil da Deolane, ele condiz muito, e a gente vai chegar nesse ponto do que acontece com pessoas frequentemente expostas a processos de humilhação. O nosso cérebro processa fisicamente esse tipo de situação e não necessariamente, como a gente comumente pensa, em pessoas com fragilidade psicológica ou gaps emocionais. A gente tende a fazer uma relação entre esses estragos causados por esse tipo de situação a pessoas mais frágeis emocionalmente. E não é verdade. O que acontece é que algumas pessoas demonstram mais e outras aprenderam a recuar melhor, o que não significa que internamente no bastidor da alma não esteja acontecendo ali um furacão. O que eu acho, inclusive, que é o caso da Deolane. Ela aprendeu, ela desenvolveu sinapses para parecer a super mulher maravilha o tempo todo, mas esse tipo de mulher frequentemente sofre muito mais do que a mulher que tem a leveza de chorar, de pedir ajuda, de dizer não tô bem, tô devastada. E é muito interessante o que acontece, e muito devastador também o que acontece no cérebro de pessoas expostas a um ou mais traumas, porque todo o nosso processo de contextualização é comprometido. Então, para as pessoas que estão em casa entenderem bem o que acontece na prática, de forma didática, o nosso cérebro entende que diante dos mesmos estímulos, ele precisa dar respostas diferentes. Então, uma pessoa que observa um leão no alto de uma montanha tem uma resposta diferente de uma pessoa que observa um leão no zoológico. Numa situação, o cérebro entende que existe ameaça, na outra ele entende que existe segurança. E quando a pessoa passa por um processo traumático, isso fica comprometido. Então ela entra numa seara que a gente chama de ameaça constante. Ela se sente o tempo todo ameaçada e por isso que ela se torna muito reativa. Isso explicaria por que a Deolane não conseguiu cumprir uma ordem previamente estabelecida. Você fica em processo de liberdade condicional, mas você não pode se comunicar. E aí o cérebro que performa nessa frente da defesa, mesmo que toda a execução do terreno esteja segura, ela se sente ameaçada, então ela vai. E antes da ameaça verdadeira em si, ela se posiciona: socorro, eu sou uma vítima da sociedade, e pode mesmo ser, porque como você bem colocou no início de tudo, a gente não sabe o que realmente está acontecendo, e aí a pessoa fica reativa. A pessoa tem explosões de grosseria, explosões de situações em que a pessoa não está realmente numa situação perigosa de ameaça real. E esse déficit no cérebro é muito perigoso, porque compromete, Leão, dentro do nosso cérebro a gente tem vários terrenozinhos.
O hipocampo, o córtex pré-frontal e as amígdalas, que são responsáveis, por exemplo, por nossas funções executivas, pelo nosso domínio das emoções. Sabe quando a gente está prestes a explodir, você repensa e fala assim, não vou dizer? Isso acontece na amígdala. A gente tem esse senso de dar um passo para trás para dar 10 para frente, porque se a gente saísse metralhando todo mundo com tudo que a gente quer dizer, a gente viveria. Essas áreas ficam tão comprometidas que a pessoa tem a sensação que ela tá num mar aberto, sem âncora, suscetível a todo tipo de perigo, se sente muito sozinha e quem olha de fora observa uma pessoa numa piscina regã. Então as visões são muito diferentes, né? A pessoa se sente nesse mar aberto e a gente que olha de fora diz, não, ela tá nadando num terreno seguro, é só uma piscina montadinha ali no quintal de casa. Então, é muito comprometedor, Leão. As pessoas realmente não saem ilesas de situações assim, isso é muito perigoso. São reações diferentes, que a irmã dela, hoje uma delas, acho que é a Daiane, eu confundo um pouco o nome das duas irmãs, mas uma delas hoje desabou, chorando, dizendo assim, quem está falando aqui não é a advogada, porque teve uma acusação de que a mãe, que está presa também, estaria envolvida com o tráfico de drogas. Uau! Saiu aí uma acusação. E aí ela ficou desesperada, começou a chorar e disse assim, não é mais a advogada que está falando, é a filha, é a mãe, eu tenho filho, não sei o que, tá. E quer dizer, desabou, né? Você vê que é diferente, né? A outra irmã ainda está mais firme, a Deolane ainda está fazendo a durona, que a mãe não sei porque a gente não sabe da reação dela, mas essa irmã desabou já, né? Leão, acontece uma coisa muito interessante. E uma coisa, antes de eu dizer esse perfil que acontece e que desmonta essa blindagem, uma coisa é inegável nessa família, elas são extremamente unidas. Isso. Então elas se defendem, elas se protegem muito. E claro que dentro dessa seara da família, sempre tem alguém que é mais frágil, mais fragilizado por osmose, por personalidade, por questões pessoais, independente do que aconteça fora. A pessoa por dentro é mais sensível. Mas tem uma coisa que acontece, que eu vejo no padrão da família Bezerra, que é, elas têm um martelo em mãos e tudo que aparece elas categorizam como prego. Então elas querem fazer com que a sociedade corresponda ao martelo, e não elas querem corresponder ao que realmente está acontecendo. Até que uma debanda, que é o que está acontecendo. Uma diz assim, gente, não aguento mais. Eu estou no meu limite, eu me bastei. Agora eu dou um martelo para vocês e eu vou olhar, vou me dar o benefício de olhar a situação como ela realmente acontece. E essa exaustão emocional tende a derramar. E vai derramando nas outras até que todas se rendam. Porque a gente tem dois mundos acontecendo dentro da gente o tempo todo. Em situações traumáticas isso fica mais evidente, mas em situações naturais de saúde mental também acontece. Esses mundos são o mundo que eu enxergo com todos os meus valores, todas as minhas percepções, e o mundo real. Por isso que diante de toda a situação, eu sempre costumo dizer, inclusive para os meus filhos, existem 3 versões dessa situação. A sua, a minha e a verdadeira. Porque a gente costuma olhar todas as situações da nossa ótica. E o que eu vejo é que a exaustão emocional alcançou. E a tendência, Leão, é que para os próximos capítulos dessa história, a gente veja as pessoas se despindo dessa força que, na verdade, é uma força construída e não é uma força real. Ninguém, absolutamente ninguém, nasceu para ser sabatinado. Nós queremos dar show. Nós queremos o aplauso. É por isso que uma criança, quando faz um desenho, corre para mostrar para os pais, para os avós. Porque essa criança quer escutar a frase que vai construir toda a sua autoestima ali, na primeira infância. Que lindo, você é tão talentosa, que lindo esse desenho, você é especial. Nós nascemos para dar show, então a sabatina não é natural para o nosso cérebro. E chega uma hora que, mesmo que ele tenha muitos mecanismos, a gente vê agora, saltando para um assunto que me traz muito essa verdade, né, do que a psicanálise levanta. Nós vemos candidatos à Prefeitura de São Paulo se degladiando e alguns nos parecem mais fortes emocionalmente, outros parecem um pouco mais frágeis, mas aí
eu fico observando e fico pensando até quando essa máscara vai se sustentar. Porque nós realmente não conseguimos lidar, mesmo que nós tenhamos muita inteligência emocional e sejamos muito calejados, né? Não se sustenta por muito tempo. Então, o que eu observo, retornando para a Deolane, é que em algum momento todas essas blindagens serão dissolvidas. E é importante a gente dizer aqui que ninguém está dizendo se ela é culpada, se ela não é culpada, é outra coisa que a gente está falando. A gente está analisando o momento que ela está vivendo, a Deolane, né? O momento emocional, né? E em nenhum momento estamos tomando partido aqui, até porque a gente não sabe. Não dá para falar nesse momento. Aliás, eu acho que a justiça tem que ser muito transparente agora, porque como ela é uma pessoa muito exposta e está no foco, né, nesse momento, eu acho que se a justiça não for muito clara para dizer por que ela está sendo mantida presa, por que ela, né, quais foram os crimes, possíveis crimes praticados e tal, né, então não vai ficar legal. Não, justiça, eu concordo plenamente. Eu acho que nós merecemos uma resposta. Não em relação à vida da Deolane, mas em relação aos acontecimentos que envolvem a vida pública. Exatamente. Né? Porque se ela está lavando dinheiro, como é dito, né? Quer dizer, esse dinheiro é nosso. Exatamente. Quer dizer, nós estamos sendo roubados. E aí eu sei que não era o tema de hoje, mas eu queria te propor falar um pouco assim, por que as pessoas vão à porta de um presídio, sei lá, centenas de pessoas, fazer aquele escarcéu por uma pessoa que não fez nada por elas. Né? Por exemplo, o rapaz lá, o cantor, o Bon Jovi, que salvou uma senhora lá da ponte, que ia se matar, quer dizer, ele praticou um ato heróico. Né? Mas a Deolane, que eu saiba, ela não fez nada por ninguém, né? Para ser idolatrada e para as pessoas estarem lá na porta do presídio. Seja, se for ganhando, a gente até entende melhor. Mas assim, por que espontaneamente alguém sairia de casa para ir gritar e bater panela e, sei lá, berrar por uma pessoa que está presa, que não fez nada por elas? Né? Isso que eu queria entender. Excelente pergunta. Eu posso ampliar? Pode, claro. Porque é uma pergunta muito legal, muito interessante. Leão, eu vou ampliar, eu não vou afunilar para a Deolane. Vou ampliar porque você vai entender onde eu quero chegar. Nós estamos muito carentes de ídolos que realmente nos emprestem o seu brilho. Então, nós deixamos de nos conectar às situações com as quais a gente sonha. Se você pegar, Leão, toda a história e todo o nosso histórico de devoção a outro ser humano, você entende que há um tempo atrás nós nos inclinaríamos mais para pessoas que realizaram aquilo que faz o nosso coração vibrar. Então, por que as crianças endeusavam a Xuxa? Porque a Xuxa viajava numa nave. Então aquilo deixava todas as crianças pensando, para onde ela vai? Será que tem um planeta mais legal, mais interessante que esse? As paquitas representavam aquele poder de estar perto da rainha. Por que os garotos endeusam os jogadores de futebol? Porque frequentemente um garoto que sonha com essa carreira vem da periferia, de dificuldade. Então ele enxerga não só o talento de ser ovacionado, mas o salto para uma vida melhor, para propiciar à família algo melhor. Hoje, eu vejo as pessoas se conectando pelas dores, não pelos sonhos. É por isso que muitas pessoas saem de casa e vão defender alguém que, ainda que tenha cometido um ato criminoso, e eu não estou aqui julgando, eu estou mencionando uma possibilidade ainda, existe aí uma dor que conecta as pessoas. Elas se conectam pela dor, pelas feridas. Então, a Deolane representa a dificuldade, a mulher nordestina que enriqueceu, a mulher nordestina que deu certo. E aí os fins justificam os meios, não importa como ela conseguiu. Isso derrama em outras áreas. Se a gente observar de perto, se a gente colocar uma lente de aumento, como as pessoas estão aplaudindo o inaplaudível. Porque existem coisas que ferem a dignidade. É uma inversão de valores. Porque as pessoas estão sem referências adequadas. Então, a gente fica meio com medo de falar isso, é uma inversão de valores. Mas é o que está acontecendo, uma inversão, né, de valores. E a gente não tem como maquiar isso ou como tornar isso mais agradável, mais sedutor. Porque uma vez que eu
me coloco publicamente como posição de admiradora de alguém que pode ter cometido um ato criminoso, eu não estou dizendo a respeito só da Deolane, a gente vê em outras searas acontecendo. Os candidatos também, pois é, né? A gente vê em searas políticas, artísticas, pessoais, muitas vezes a gente gosta, inclusive no lado mais lúdico, mais artístico, quantas vezes a gente torce mais pelo vilão do que pelo mocinho da história? Por isso quê? eu comecei a me preocupar alguns anos atrás, quando começou isso, né? Lá na época do Vale Tudo, já, né? A Maria de Fátima parecia que era mais atraente do que a Raquel, que era mãe, né? Exatamente. Eu já ficava preocupada. E sabe por quê, Leão? Porque essas pessoas que não são perfeitinhas, que não andam no trilho, não são atropeladas pelo trem. Essa é a retórica. Eu não quero andar na linha porque o trem me pega. Eu prefiro não ser perfeita, mas chegar no objetivo que eu tenho. Então, e essa é uma narrativa muito comum, porém muito perigosa. Porque não se trata de... As pessoas, elas são muito polarizadas. Então, ou você opta por ser muito correto, ou você opta por ser muito incorreto, né? E eu defendo o meio. Eu acho que a gente tem que ser muito flexível, nada é excludente. Escolher ter dignidade, tomar as decisões que respeitem os outros, não significa que a gente se torne seres lúdicos demais, especiais demais, fora de um padrão de perfeição demais. Não é sobre isso. É sobre quem você é quando ninguém está te observando. É sobre você se cobrar algo que você realmente gostaria de oferecer para outro. Eu sei que muitas vezes a gente se coloca nesse pensamento e pensa assim, o quanto tem de realidade nisso? O quanto tem de verdade nessa fala? Tem muita verdade. Eu acredito que o mundo ainda é habitado por mais gente que é honesta, que respeita, que tem medida de diversidade, que quer um mundo igual para todos, do que gente que opta por vender o seu valor em troca do resultado que deseja chegar, a qualquer custo. Eu, inclusive, queria propor, na próxima vez, quinta-feira que vem, se a gente podia falar sobre uma outra questão, que é o individualismo. A gente está vivendo uma sociedade que está deixando de ser coletiva cada vez mais para ser individual, né? E tem muito a ver, inclusive, com essas questões que a gente trouxe hoje. Você vê como as emoções, Leão, elas fazem uma espécie de próximo capítulo. Porque quando a gente começa a observar um tipo de emoção, a gente salta para outra que é adjacente, que está ali ao lado, né? Nossa vizinha. É por isso que quando as pessoas dizem que a grama do vizinho é mais verde, eu sempre digo para elas, mas o que tem lá que não tem aqui? E aí as pessoas não sabem responder, porque de tanto observar o resultado do outro, a gente esquece do caminho que foi percorrido até ali. Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção. Não prestem atenção no resultado da pessoa, prestem atenção no caminho que a pessoa fez, porque você vai ter que fazer o caminho. Eu acredito muito que a gente tenha facilidades. Se nós formos pessoas legais, o mundo corresponde. Isso é quase que aritmética, aristotélico. Então, se você for uma pessoa com uma energia boa, o mundo vai te corresponder com pessoas com a mesma energia. Porém, o seu caminho é individual. Não significa que alguém que chegou lá de um jeito será um exemplo fiel para que você siga. Você tem suas questões pessoais, você tem as suas questões para resolver, inclusive espiritualmente. Então, não cobice o resultado do outro. Modele o resultado do outro, porque como modelagem pode ser muito, muito pedagógico. A gente pode olhar e dizer, uau, eu quero também. Mas cobiçar leva você para um caminho muito perigoso de trocar qualquer coisa por caminho nenhum. Não faça isso com você. E, Léo, eu quero deixar aqui uma dica, porque eu sei que muita gente passou por processo traumático e esses processos exigem muito emocionalmente das pessoas. Eles são portas para verdadeiras síndromes do século. Burnout, ansiedade, depressão e o que a gente chama de TEPT, que é o mais grave, que é transtorno de estresse pós-traumático. Isso realmente é muito grave. Então, para você que se conectou com alguma informação que foi dada aqui, se você psicomatiza, tem insônia, tem tremores involuntários, é reativo e tem agressividade passiva e ativa, que é aquela agressividade verbal ou a agressividade física do caminho nenhum. Se você tem essas questões psicomatizadas,
Eu vou deixar aqui 4 dicas que são muito, muito, muito proativas, que vão te ajudar agora, se você aplicar. Primeira coisa, mindfulness. O que é mindfulness, Leão? É desenvolver o verdadeiro estado de plena presença. É quando você se dá conta de que você não sabe que dia é hoje se você subtrair, por exemplo, por 14 dias. Você diz assim, calma, eu preciso racionalizar isso, porque não tá claro para mim. Você esquece a data de hoje, você esquece que hoje é dia 12 de setembro. Então, você precisa entender onde você está, por que você está, e trazendo isso, esse racional para o jogo, você consegue internalizar o que aconteceu sem sofrimento. É diferente a narrativa de quem consegue falar de um trauma sem sofrer, com tudo aquilo que ele causou, mas respeitando o próprio sentimento, a própria casinha onde você vai guardar isso, de quem fala com dor. A gente só consegue tirar a dor do jogo racionalizando. Então, passe a estar presente para esse momento. Olhe para o que você está fazendo. Me diga a cor da parede onde você está. Me diga se você está sentado em pé. Isso te torna presente. Segunda questão, Leão. A gente precisa muito meditar. O que é meditar? É sonhar acordado. Quando você medita, você pensa em coisas que fazem o seu coração vibrar. Se eu te pedisse para meditar, eu sei que você pensaria em Laura agora. É ou não é, Liel? Laurinha, comendo fundi delicioso em Hanover com Laurinha. Isso é meditar, é quando a gente se transporta para um momento feliz ao lado de quem a gente ama. Isso traz pra gente um senso de propósito. A gente se veste até de rei. Não é? Coloca a coroa e senta no trono. Uau! Tudo por amor. Isso é meditar. E tem meditação mais gostosa que essa, Leão? Não tem. A gente se transportar para um momento ao lado de alguém que a gente tanto ama, isso nos fortalece muito, muito, de verdade. Espiritualmente, declare coisas a seu respeito. Eu sei que quando a gente está num processo traumático, pode parecer difícil demais deixar sair pela nossa própria boca algo bom. É um desafio, mas pague o preço de ser diferente, porque a maior parte das pessoas numa situação dessas, brada, reclama, excomunga o mundo. Seja diferente, porque quando nós pagamos o preço, bancamos ser diferente, o mundo traz resultados que ninguém alcança. Então, diga pra você, eu supero, eu vou encontrar uma força sobrenatural que vai me ajudar a passar por isso com muita dignidade, com luz. Eu tô bem, eu tô buscando ficar bem, eu estou me curando. Se dê o benefício da declaração, porque pode parecer bobinho, fácil demais, mas tudo que é importante é criado por uma declaração falada. E por último, se nenhuma dessas questões ajudar, Leão, é muito legal considerar intervenções farmacológicas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão já num processo muito delicado, à beira ali de uma situação muito perigosa, e acionar um profissional que vai te ajudar a observar melhor e vai te propor uma intervenção que vai te fazer bem, pode ser algo a se considerar. Se você tiver condição, faça uma terapia, mas se não tiver condição, procure ajuda. Inclusive, eu quero abrir o meu canal, Leão, de verdade, como eu sempre faço aqui, @mipioker com K no Instagram. Me escrevam. Eu vou ter um prazer imenso em ajudar gratuitamente, voluntariamente, porque eu acredito que emoções no lugar... É @mipioker. Mipioker com K no Instagram, @mipioker com K. TikTok é DRA Mipioker, DRA Mipioker. Ou o meu site, michellepioker.com.br. Michele com 2 L's. Com 2 L's. Em todos esses veículos eu me voluntario a te ajudar, porque eu acredito de verdade que emoções no lugar produzem pessoas que fazem a diferença, pessoas que exalam amor, pessoas que são contribuições para as vidas que cruzam. E a gente está aqui exatamente para isso, Leão. A gente precisa dar a mão um para o outro e dizer, eu já estive aí, eu sei como sair, vem comigo. E é para isso que eu tô aqui, para ajudar. Então eu vou propor que na próxima quinta-feira a gente fale sobre essa sociedade individualista. Quando eu falo isso, eu sempre lembro de hambúrguer. Não é que essa coisa de pedir um hambúrguer no delivery. É isso. A imagem que me Amei. vem é essa, né? Que associação perfeita. Não é assim? Muito bom. É de uma solidão isso, né?
Parece que o hambúrguer é o companheiro só. E, Leão, que incrível você trazer isso, porque o quanto a individualidade está velada, o quanto a gente ainda justifica e diz assim, mas é a minha escolha, quando na verdade não. Vamos fazer um chá revelação na próxima quinta-feira sobre você para você. Não é sua escolha viver sozinho, porque nós somos seres que ao dividir nós somamos. O amor só faz conta de multiplicação e é por isso que quando a gente aprende a ter essa resposta emocional inteligente, de recuar quando é preciso e de dizer quando é preciso, de abraçar quando é preciso, a vida fica leve e a missão é cumprida. Então, para isso que a gente se reunirá na próxima quinta para ajudar você a cumprir a sua missão. Maravilha. Te amo, obrigado, meu amor. Obrigada. Então, é @mipioker, né? Isso, no Instagram. Então, é Michele, com 2 L's, Pioker, né? Isso, .com.br. E o outro é doutora, DRA, né? Mipioker. Tá. Tudo com K. Ou no Google, Michele Pioker, vocês vão achar ali todos os canais para me encontrarem e eu estarei pronta a ajudar. E aí, quando surgir a imagem, vocês vão ver como ela é linda. Obrigada. Por dentro e por fora. Lindo, amo você. Obrigada. Obrigado, viu, minha linda? Obrigado. Até quinta. Enorme, Beijo. Viu? Com quem você veio hoje? Com a irmã? Não, eu vim sozinha, eu e o Waze. Hoje não foi uma escolha. Stephanie está viajando, Flávio está numa reunião de negócios. Mas eu amo estar com você, então eu e o Waze viemos. Eu vim com o Waze. Um perigo para o trânsito, mas seguimos. Lindo, graças a Deus. Beijo enorme. Vamos abrir espaço aí, né, para os nossos publicitários darem seus recados.